Mr. Sandman, quero sonhar, fazer com ela. Eu sou o Vinícius e esse aqui é o Dois Quadrinhos. Para hoje temos um Batman sem memória perdido no tempo e alguns contos aleatórios sobre vampiros. Começando com Batman, o retorno de Bruce Wayne. Mas antes de mais nada, para tu ler isso aqui tu tem que preencher alguns requisitos. Em primeiro lugar, essa HQ mostra as consequências do que aconteceu no final de Crise Final. Portanto, esse é um quadrinho difícil de recomendar, porque o cara tem que ter lido Crise Final e tem que ter gostado de Crise Final. Então a gente já diminui a quantidade de leitores. E claro, os sujeitos também tem que ter entendido Crise Final, o que reduz o número de leitores dessa HQ a umas 12 pessoas espalhadas pelo mundo. Em segundo lugar, essa aqui é uma HQ escrita pelo Grant Morrison, então tu tem que saber que não vai ser algo tão simples de se entender. Como boa parte das coisas que ele escreve, tu vai ter que ler com uma certa atenção a mais. Não pensa que a volta do Batman vai ser uma coisa muito simples. E também é muito importante que tu tenha lido os encadernados anteriores a essa fase do Morrison, que seriam Batman e Filho, que é o primeiro deles, Batman Luva Negra, que seria o segundo, e por último, Batman Descansa em Paz. Claro, né, como eu falei, Crise Final também. Então se você não se enquadra nesses pré-requisitos, pule para a próxima resenha. Mas se você é um curioso e não se importa com spoilers sobre Crise Final, então fique conosco. Dito isso, vamos à sinopse. Como vimos perto do fim de Crise Final, o Batman tomou um raio do Darkseid chamado Sansão Ômega e aparentemente morreu. Inclusive aqui tem uma cena em que aparece o Super-Homem com o corpo do Batman no colo. Porém, nas últimas 2 páginas de Crise Final, temos o nosso querido Homem-Morcego curtindo uma fogueira dentro de uma caverna, milhares de anos no passado. Sim, você me entendeu bem, o Batman tá numa caverna. E a partir daí a gente vai ter o retorno do Bruce Wayne. Só que o interessante nessa HQ é que o Batman, ele fica saltando no tempo. Isso aqui tem 6 edições, e em cada edição ele vai estar numa época diferente. Ele começa no tempo das cavernas, depois a gente vai ter um Batman no tempo de caça às bruxas, depois um Batman no meio dos piratas, um Batman no Velho Oeste. Ele vai saltando durante toda a HQ. Então é legal que em cada edição o Batman vai ter que lidar com uma situação diferente. Ele vai estar numa época diferente, com uma sociedade diferente. Outro ponto bacana é que o Morrison, através das eras, ele vai incluindo pequenos easter eggs da mitologia do Batman em cada uma das épocas. E é muito divertido tu ir catando essas referências, cara, é muito legal. Mas a sinopse não acaba por aí, tá? O Darkseid mandou uma criatura chamada Adaptador Ômega para perseguir o Batman através dos tempos. E para completar o quadro, a Liga da Justiça não pode deixar o Batman voltar para o século XXI, porque isso pode ocasionar o fim dos tempos. Bom, eu gostei muito dessa HQ, cara, embora eu só fui entender tudo quando eu dei a segunda lida, porque isso aqui é meio confuso, sabe? Rola um mindfuck no final. E também, essa HQ ela fecha várias pontas soltas de histórias anteriores ainda da fase do Morrison. Então, tu tem que estar com tudo na cabeça para ter uma experiência melhor. O Morrison, ele costuma exigir bastante do leitor nos trabalhos que ele escreve. Mas eu não vejo isso como algo ruim, cara. Tem muita gente que não suporta os quadrinhos dele, sabe? Que não gosta por ele criar tramas muito complexas. Mas eu acho legal porque ele é um escritor que te tira da zona de conforto. Ele é um cara que se esforça para criar uma trama complexa e original. Então, de preferência, quando tu for ler algo dele, use droga, leia tudo numa tacada só, porque senão tu vai acabar ficando meio perdido. Enfim, eu sou um cara que particularmente gosta dos trabalhos dele. Eu comprei essa HQ aqui na FENAC, aqui de Porto Alegre, e o preço de capa dela é R$62. Mas milagrosamente eles estavam dando desconto na loja física, então eu paguei um pouco menos. Ah, e tá previsto para agosto um lançamento da Panini, um encadernado que compila toda a fase do Morrison pelo Batman e Robin, que é uma revista que se passa meio que em paralelo com essa, então vai ajudar a entender melhor. Bom, cara, eu gostei bastante dessa HQ, tá? Eu me diverti bastante lendo. Fora o final ali, que teve umas coisas que não me agradaram tanto, embora tenham outras que me agradaram demais, assim, que são muito legais, principalmente o Mindfuck que tem no final. Eu achei demais as referências que o Morrison colocou a toda a mitologia do Batman. Cara, isso foi genial. As situações também que ele colocou o personagem são divertidíssimas, cara. Isso aqui é uma grande brincadeira, sabe? Tu vê o Batman tendo que se virar nas mais diversas épocas e situações esdrúxulas. Antologia Vampiro Americano. Bom, a série principal, Vampiro Americano, eu acho que tu deve conhecer, né? É uma das HQs mais legais da Vertigo sendo lançadas na atualidade. Embora a gente não tenha muitas sendo lançadas, né? Então não é muito difícil ser uma das melhores. Mas enfim, é uma série que chegou a ganhar um Eisner em 2011 como melhor nova série. Eu tenho aqui comigo os 2 encadernados que a Panini lançou do Vampiro Americano, né? Com a série principal.
e mais o que saiu na mensal da Vertigo, que tá ali nas minhas caixas. A série principal é escrita pelo Scott Snyder, que é o roteirista da fase atual do Batman, né, da revista principal do Batman, e é desenhada pelo Rafael Albuquerque, cara, que é um dos meus desenhistas favoritos. Ah, e teve a curiosidade de que o Stephen King, sim, aquele Stephen King, chegou a coescrever o primeiro arco da revista. Tá, Vinícius? E a antologia, cara? Eu quero saber da antologia. Cara, a série original, chamada Vampiro Americano, da qual eu acabei de passar todas as informações básicas, ela sofreu um hiato na edição 34. É que o Snyder, ele tava bastante ocupado, né? Assim, o cara escreve praticamente tudo pra DC, né, cara, atualmente. Então eles resolveram parar um pouco de lançar a revista. E nesse meio tempo, para que os fãs não ficassem sem a série, eles resolveram lançar essa antologia de contos, que entrega nas mãos de vários artistas os personagens da série principal. Cara, como toda antologia de contos, isso aqui vai ter histórias boas, histórias médias e histórias péssimas. São um total de 9 histórias curtas reunidas aqui, que se passam no universo de Vampiro Americano. Cara, tem uma muito boa, escrita pelo Jason Aaron, cara, que envolve índios, né? Tu vê Scalpo, índios, né? Ele resolveu misturar um pouco de Scalpo com Vampiro Americano. Tem um outro espetacular, escrito pelo Francesco... deixa eu ver o nome do cara aqui. Francavidia, acho que assim se pronuncia. Mas também tem umas que são terríveis, né, cara? Tem umas que tu não acredita como é que o editor deixou isso aqui passar. O bom é que o preço disso aqui é bem acessível, cara. É uma HQ que custa R$ 7,50 com um papel LWC. Ah, Vinícius, mas eu nunca li Vampiro Americano, cara. Eu posso comprar isso aí? Cara, até dá, tá? Mesmo tu não conhecendo tanto a mitologia, as histórias, elas são meio que autocontidas. Mas claro, se tu lê a série principal, a experiência vai ser muito melhor, porque tem histórias aqui que fazem referência a personagens, a situações, que o cara que é fã da série, ele aproveita bastante. Bom, galera, mais um ciclo se completa e temos o final de mais um programinha. Fica o link aqui dos últimos 2 vídeos do canal e essas 2 recomendações. Isso aqui principalmente para um cara que é fã do Morrison e que estava acompanhando o Batman dele. E isso aqui para quem gosta de contos de vampiros, sabe? Isso aqui é bacana, isso aqui. Um abraço.